Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Walk Talk. O meu convidado de hoje já não é novo aqui no clube, ele já esteve na primeira temporada do Hubris. Cláudio Pedroso, olá Cláudio, bom dia, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Já agora também agradecer, não é, o convite. É sempre um prazer estar com vocês e pronto, estarei sempre disponível. Olha, obrigado nós pela tua disponibilidade. Mais uma vez estamos aqui à conversa. A primeira vez que aqui estiveste foi com o Sheldon, a quem eu mando já um grande abraço, e agora é comigo. É Portanto, sempre um prazer, seja quem for, é sempre um prazer estar aqui. vamos ver como é que isto corre. Olha, e eu começo sempre o podcast, quem nos está a ouvir ou a ouvir já sabe, por perguntar quem é a pessoa que eu tenho aqui, neste caso, ao meu lado virtualmente e quem está a ouvir. Quem é o Cláudio Pedroso? O Cláudio Pedroso, como eu já tinha dito depois ao Sheldon também, eu acho que, pronto, sou de Lisboa, não é? Nasci em Lisboa. Pronto, e pessoalmente sinto-me uma pessoa bastante alegre, bastante divertida, porque eu acho que é assim que também temos que levar a vida, não é? E sou um apaixonado pelo handball, não é? Comecei aos 5 anos, tenho 36, por isso já pratico há 31. Por isso, pronto, desportivamente, um amante de handball. E pessoalmente, uma pessoa bastante divertida, porque para tristeza já basta ligar a televisão para vermos as notícias, não é? É verdade, sim senhora. Portanto, és tu que animas também o balneário aí do Vitória? Eu acho que temos que ser todos assim, não é? Claro que há personalidades diferentes, mas o desporto também é muito feito disto, não é? Quando acaba as nossas carreiras, para além dos troféus que nós conseguimos individualmente e coletivamente, também levamos as brincadeiras e os amigos que conseguimos no balneário. E tento sempre animar todos os dias um bocadinho, porque eu acho que assim depois custa menos a parte física. Não nos sentimos tão cansados se levarmos as coisas de uma forma mais leve. E olha, já agora para te fazer aqui esta pergunta, aqui que ninguém nos está a ouvir, não é? Ah, quem é, pronto, excluindo-te, quem é que é a pessoa mais brincalhona aí do balneário? Do nosso balneário, sinceramente, é difícil dizer isso, porque somos todos bastante divertidos, mas tirando eu, temos o Alex, que jogava no BOR, o Alexandre. Uhum. Temos também o Codé, o Felisberto Landim, que agora também esteve no Mundial, agora há pouco tempo por Cabo Verde, que também é uma pessoa bastante alegre. Mas eu acho que geralmente neste balneário não nos podemos queixar disso, porque somos bastante divertidos e tentamos sempre puxar um bocadinho pela brincadeira, antes e depois da atividade. Se tivesses, portanto, falaste aqui nos teus colegas que eu também fiz propósito para falares com eles, vou-te lançar já um desafio. Quero que desafies um colega teu, do Vitória, da tua Sim? equipa, a vir ao meu podcast, ao meu ou ao nosso podcast. Quem é que tu desafias? Quem é que achas que tem jeito para falar também? Opa, eu posso desafiar o Nuno Roque, porque eu sou o jogador mais velho atualmente do plantel e a seguir é logo ele. E acho que ele era um bom candidato a vir aqui ao podcast, porque pela experiência que também já tem, pela personalidade dele, tem muitas histórias divertidas também no mundo do handball, de certeza absoluta, e acho que era um bom candidato. Portanto, Nuno Roque, é isso? Exatamente. Será que é o nosso próximo convidado? Vamos ver. Olha, Cláudio, falar em histórias, tens alguma história assim que te lembres e que te ficou marcada pela positiva no handball? Opa, tenho muitas, não é? Como também tenho muitas negativas, mas isso também faz parte da vida e faz parte do desporto. Mas Ahm, uma que eu me lembro assim, que salto logo à vista e à memória, eu lembro-me perfeitamente, porque eu nasci ali na zona do Bairro Alto e tenho muitos amigos que são sportinguistas. E eu, desde pequenino, a brincar, sempre disse a eles que opá, eu um dia hei de ser campeão pelo Sporting. Não sei se vou jogar no Sporting ou não, mas quando for para o Sporting é para ser campeão. Opá, e por acaso, pela ironia das coisas, eu joguei tantos anos do Benfica, dos 18 até aos 29. Uhum. E depois, por acaso, fui jogar 3 anos para o Sporting e fui bicampeão. Então é sempre aquela coisa de dizer a eles, pá, desde os 7, 8 anos que eu andava sempre com esta história de quando eu for para o Sporting é para ser campeão. E E foste. tive a felicidade e a sorte de o Sporting ter dado 20 anos ou perto disso sem ser campeão nacional Sim. e eu ter ido para lá e ter a sorte de apanhar um grupo muito forte, pá, porque tivemos uma equipa realmente muito forte
Sim. e que me deu a felicidade de ser bicampeão nacional. E então é uma história engraçada porque aos 7, 8 anos eu já andava a falar disto, mas claro, obviamente um pouco na brincadeira, e depois a verdade é ter sido campeão nacional. E então ainda hoje gosto com eles todos os dias que pá, tive eu que ir para o Sporting para vocês serem campeões nacionais. Olha, falas aí no Sporting, eu estou aqui a ver a época 16-17, que foi a primeira época do bicampeonato. Tinha uma grande equipa, tinha o Kudic, o Azanin, o Carlos Carneiro, que ainda está agora está na parte diretiva do Sporting, o Ruesga, que ainda joga no Sporting. Tinham aqui o Edmilson Araújo, o Pedro Portela, tinham aqui uma grande equipa, aliás, o Bruno Gaspar, o Niksevic, tinham aqui uma grande equipa mesmo. E foi uma Opa, equipa de campeões na altura. na altura foi sempre aquela coisa. Eu estava na Madeira. Eu saí do Benfica, fui um ano para a Madeira e depois assinei pelo Sporting. Pá, e a verdade é que me foi logo proposto isso, né? Porque eu também tentei saber a equipa que iam ter, pá, porque eu não ia sair da Madeira, que estava a ter um ano espetacular. Na altura fui o melhor marcador do campeonato. Na altura foste E- para o Madeira, sabe que agora é Marítimo, certo? exatamente, exatamente. E eu não ia trocar isso pá, porque as coisas estavam a correr bem, não ia trocar isso para ir, pá, tudo bem que é o Sporting, mas se não fosse por um objetivo de conquistar títulos. Claro. E foi-me proposto isso. E, os nomes que me apresentaram, a equipa que iam fazer, pá, ia ser para isso. E então eu não podia rejeitar a proposta que me fizeram. E a verdade é que conseguimos conquistar 2 campeonatos, uma taça Challenge e fomos a muitas finais de taças de Portugal e de supertaças. Sim, e tens aí no currículo um título europeu, a Taça Challenge. Como é que foi? Sim. Olha, agora vamos aí, vamos relembrar esse momento. Como é que foi ganhar a Taça Challenge? A taça Challenge, a verdade é que muita gente diz que é uma taça fácil e que as equipas são mais fáceis, mas a verdade é que em Portugal nós só conseguimos conquistá-la 3 vezes e participámos nela há muitos anos. Eu, pelo Benfica, também cheguei a ir a uma final da Europeia, da Taça Challenge, também com o Simescope, e a verdade é que tu apanhas equipas mais acessíveis do que na Liga Europa ou na Liga dos Campeões. Hum, Mas a verdade é que também apanhas equipas competitivas ou equipas que querem dar um passo atrás no ano, que é irem às Challenge, e depois no ano a seguir estarem fortíssimas numa Liga dos Campeões. Nos aconteceu isso no Benfica, que a equipa que nos eliminou na final, no ano a seguir foi aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Só para tu veres mais ou menos como é que. E o Sporting eu também acho que foi um bocadinho assim, foi dar um passo atrás, para depois foi dar dois à frente, exatamente. exatamente que conseguimos fazer uma coisa inédita na altura, que foi ir aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que até Sim. agora, tirando aquela equipa do ABC que foi à final, mais nenhuma equipa conseguiu ultrapassar esse patamar. Na Por isso eu altura. acho que Não, desculpa, Pedro. Cláudio. E eu a dar com o Pedro. é por causa do Pedroso. Do Pedroso é assim. É Cláudio Pedroso. Eu dar-lhe com o Pedro, desculpa. Faz Ó mal. Cláudio, na altura quando chegaram, ou seja, depois quando chegaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi contra quem é que perdeu? Foi contra o Dinamo? Foi Não, contra, foi contra o Véspera. contra o Veszprém, exatamente. Eu lembro que vocês tinham. Não foi nesse ano também que jogaram contra o Dinamo na Liga dos Campeões? Que lembro que o Dinamo de Foi, Bucareste foi exatamente. antes. Foi, foi, foi. Foi antes, na Foi, ronda foi. dos 16, na ronda de playoff que chamam para os oitavos. É isso, ou 16 Sim. avos, ou algo desse género. Aquilo foi no ano a seguir, calhámos outra vez com eles. Sim, E depois, não, foi o meu terceiro ano do Sporting, calhámos com eles, mas no segundo ano calhámos com eles na fase de grupos. na fase de grupos, sim senhor. Eu lembro-me de ter ido ver, eu acho que foi o da Liga dos Campeões, sim, que cá ganhámos, cá Sim, sim, ganha o sim, sim. Sporting e lá E lá ganha, e perdemos. lá perdem por um ou por dois, não foi assim uma, foi Exatamente. assim um Foi isso, foi mínima, isso. mas que permitiu no agregado passarem à próxima fase. Sim, foi isso mesmo. Eu lembro mais ou menos disso. E quando vocês se veem, agora ainda aqui no Sporting, quando vocês se veem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que é que vocês todos pensaram? Vamos tentar fazer como o ABC, tentar chegar à final? Opa, a verdade é que nós temos que ser realistas, não é? E nós que também já andávamos aqui, tínhamos um grupo experiente, sabíamos que ia ser complicado, não é? E depois, quando sai o sorteio e calha-nos o Véspera, opa, nós sabemos que dentro de campo os orçamentos não ganham jogos, mas Sim. ajudou muito, não é? E só para tu veres, andavam a falar que o orçamento do Sporting, pá, porque teve um investimento muito grande, que rondava os 3 milhões, mais ou menos, e o Véspera tinha um orçamento de 16 milhões.
opá, tu logo aí vias. E a verdade é que a experiência também dentro de campo, eles tinham jogadores que estavam nos melhores palcos todos os anos, jogavam os melhores jogos todos os fins de semana. Pá, e o Sporting era um bocado novo nestas andanças, não é? Mas claro que o nosso pensamento e o nosso sonho era tentar lutar bola a bola e tentar no agregado dos dois jogos conseguir passar. Pá, em casa conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos Sim. equilibrar, quando toda a gente pensava que nós íamos para ser cilindrados, porque era o que muita gente pensava, mas conseguimos fazer um grande jogo. E lá também equilibramos, a verdade é que eles foram mais fortes e mostraram isso dentro de campo. Estava aqui a ver, exatamente. Contra o Véspera e contra o Dinamo Bucareste, cá fica 32-31 e lá fica 26-27. Estava aqui Exatamente, agora, exatamente. estava agora aqui a pesquisar e depois, quando vão aos oitavos, fica 28-30 e a segunda mão 35-29. Sim, sim, sim. E agora, portanto, tu vais do Sporting para o Belenenses, certo? Sim. E, ou seja, tu aceitaste o convite do Belenenses, depois vais para o Vitória. Antes de ires para o Vitória, naqueles 2 anos que tiveste o Belenenses, o que é que tu, o que é que tu levas desses anos do Belenenses? Opa, eu dos anos do Belenenses levo coisas realmente muito boas. Pessoas, e a verdade é que nós, opá, não podemos ser hipócritas e sabemos que atualmente, claro que as outras equipas podem ganhar aos grandes, como aconteceu nesse ano que eu tive no Belenenses, conseguimos ganhar uma vez ao Benfica e equilibramos alguns jogos com o Porto e com o Sporting, mas a verdade é que atualmente é muito difícil qualquer equipa roubar pontos aos grandes, porque eu acho que há um fosso muito grande dos três para o resto. Acho que são dois campeonatos à parte. E ir para o Belenenses, eu fui naquela fase já. Tinha que ter um grupo competitivo. Eu não consigo jogar. Eu posso ter 45 ou 70 anos, eu não consigo jogar só por jogar. Eu tenho que sentir que posso ganhar alguma coisa ou que posso ser competitivo. Ok. E, e senti isso no Belenenses, tipo, o grupo também que já lá estava, porque o Belenenses foi sempre uma equipa competitiva, não é? Sim, sim. E eu sabia que eles iam buscar jogadores como o Tiago Pereira, íamos chegar com uma equipa forte. E foi isso que conseguimos. Conseguimos acabar no primeiro ano do Belenenses em quinto lugar, que nos deu acesso a uma competição europeia. E no segundo ano do Belenenses acabámos em quarto, que para mim é como se fosse acabar em primeiro, não é? Porque nós sabemos que atualmente é muito difícil nós acabarmos à frente de um grande. E levo só coisas boas, não é? Pessoas, em termos desportivos também foi tudo ótimo e não posso queixar nada. Tenho a certeza que foi a melhor opção que tomei naquela fase da minha carreira. E depois surge o convite do Vitória, é isso? Exatamente. E depois surgiu o convite do Vitória. Vi muito também pelo treinador, não é? Pelo Luís Monteiro, que foi sempre uma pessoa que eu tenho demasiada estima pelo que já tive com ele, não é? Porque ele foi meu selecionador quando eu tinha 18 anos. Apanhei ele como treinador do Belenenses, também foi ele que me levou para o Belenenses, foi a primeira pessoa a telefonar-me para eu a fazer-me o convite. E depois também foi a primeira pessoa a telefonar-me para vir para o Vitória. E, e pronto, eu tenho muita gratidão por ele. Acho que ele também tem por mim, não é? Porque ele sabe o jogador que aqui tem e a pessoa que aqui tem, porque senão também não ia buscar várias vezes. Sim. E, e também o Vitória, a verdade é que é um histórico do handball nacional, não é? E a verdade é que também me deu essa possibilidade de continuar numa equipa competitiva e aceitei desde logo O o convite que convite. me fez. Portanto, aqui tu só jogas em equipas que lutam realmente. Há aquelas equipas que não desvalorizam nenhuma, atenção. Claro. Mas há aquelas equipas que, pronto, o objetivo deles é manutenção, ou pelo menos é para tentar ficar no meio da tabela, ok? E tu, nas equipas por onde passaste, seja Benfica, seja Madeira SAD, seja Sporting, seja Belenenses ou Vitória, há sempre um objetivo. No Sporting ganhas dois campeonatos, no Benfica também foste campeão nacional, ganhas a taça de Challenge pelo Sporting. No Madeira SAD lutas e ficam num bom lugar, ficam nos quartos de final da primeira vez que passas pelo Madeira SAD, perdem apenas com o Benfica nos quartos de final. Depois vais para o Sporting, voltas à Madeira. Esse regresso à Madeira foi o. Como é que eu ia dizer? Agora está-me a faltar. Foi reviver os momentos que passaste nos anos, naquele ano que tiveste no 15-16.
Foi porque também foi. Era isso que eu estava a dizer. Eu não consegui ir para uma equipa onde eu não sinta que é competitiva. Pá, porque imagina, o objetivo antes de começar a época até pode ser ficar em quarto ou quinto. E depois, durante a época, as coisas não correrem tão bem e tu lutares para, pronto, para meio da tabela, mas isso é outra coisa. Agora, Sim, antes de ir para lá, eu tenho que sentir que temos ali uma equipa competitiva. As coisas podem correr bem ou mal, mas isso faz parte do desporto. sim, Agora, exatamente. no início é se me apresentarem uma proposta de olha, opa, isto aqui é, se calhar é para não descer ou é para manter ali em nono décimo. Pá, eu se calhar não é Até- aliciante para mim ir para um Assim, projeto desse. eu estou E habituado a isso é o que outros eu digo. palcos. Vamos ver. Então Exatamente. imagina que agora com 35, disseste, certo? 35 anos, 36, 36. 36, já estava-te a tirar aqui um aninho, estás a ver? Ainda bem, ainda bem. É sempre bom. Com 36 anos te chamavam para fora de Portugal. Lá está. Hum, Tu aceitavas, imagina que o objetivo, já não vou dizer, vou por exemplo um Montpellier, nós sabemos que é uma das grandes equipas na Europa no handball, que recentemente, nem 5 anos, 5, 6 anos no máximo, acho eu, nem tanto, ganhou Ganhou uma a Liga Liga dos dos Campeões. Campeões. Se te apresentar, eu acho que eles este ano estão na European League, este ano, Então, então este ano estão na European então. League. Se te Sim, sim, sim. apresentassem uma proposta, o que é que tu pensavas? Agora, ou seja, já depois deste tempo todo, o que é que ponderavas ou não pensavas duas vezes? Opa, foi sempre o que eu disse. Eu também tive a felicidade de também estar sempre em equipas. Pronto, resumindo assim rapidamente, eu tive dos 18 aos 29, sempre no Benfica. Opa, foi sempre aquela equipa, a minha família é toda benfiquista, sentia que já tinha chegado ao topo. E depois eu nunca tive aquela coisa, sinceramente, muito de ir para fora. Eu quase todos os anos, por jogar na seleção e tudo, recebia sempre muitas propostas de fora. Claro que atualmente eu acho que é muito mais fácil ir para fora do que na altura quando eu comecei a jogar nos séniores. Nunca tive aquela coisa de ir para fora. Houve uma altura realmente que eu tive mesmo para ir para fora. Foi uma altura que jogámos com a Espanha, um apuramento pela seleção nacional, Hum, e surgiu o interesse de ir para o Barcelona. E perguntaram-me o que é que eu achava, o que é que não achava, e na altura o nosso selecionador era o Mats Olsen, que foi considerado por muitos o melhor guarda-redes de sempre. E ele tinha muitos conhecimentos, e ele perguntou-me o que é que eu achava, e eu disse, pronto, eu acho que sendo assim é uma coisa diferente, não é? Mas claro. depois as É coisas um não, Barcelona, estamos a não. falar de um dos grandes clubes do mundo. Exatamente. Depois as coisas acabaram por não acontecer. Eu, muito, muito sinceramente, nunca descobri porquê. E depois, passado um tempo, cheguei a descobrir porque é que tinha sido, porque, pronto, pessoas tinham pedido muito dinheiro para eu ir, porque eu ainda tinha contrato com o clube onde eu jogava, era o Benfica, e as coisas nunca acabaram por acontecer, porque eu nem tive depois opinião a dar, porque, pronto, se estou num clube a jogar e outro clube me tenta buscar, e depois há uma negociação sem eu saber, e pedem muito dinheiro, as coisas acabam por cair por terra, não é? E não estamos a falar do futebol, não é? Estamos a falar de Sim, handball. E exato. então, pronto, esses clubes, como se não conseguem um, podem ir buscar dois ou três ou quatro ou cinco iguais, e eles nem hesitam, não é? Pronto, e as coisas acabaram por cair, mas foi a única vez que eu tive a tentação de sair, porque de resto nunca tive, sinceramente, a vontade de sair de Portugal. Lá está. É o que eu digo. Sair para um Barcelona. é o- Enfim, é o Barcelona. É um Claro, Barcelona. no mundo há equipas muito fortes. Nós falamos do Barcelona porque também é muito conhecido por causa do futebol, não é? Sim, Mas tu sim. também tens equipas muito conhecidas no handball, o Veszprem. O Não é tão Vesprem conhecido não é tão conhecido no handball, não é? No futebol, do mas futebol, no mas é handball tem conhecido no um mundo do grande. handball. Exatamente, tem o Kiel também, que é uma equipa fortíssima no handball, que no futebol também não é assim tão conhecido. Sim, Há equipas da Eslovénia, o Tartan Prešov também, que no mundo do handball é muito exatamente. conhecido. O Montpellier, como tu estavas a dizer, uma equipa que não é tão conhecida no futebol, mas no handball é das melhores. Sim, 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 E sim, no sim. futebol, e no futebol, se calhar é uma equipa que anda ali um bocado despercebida. Pode fazer melhores épocas no futebol, mas nem é tanto pelo futebol que é conhecida. Exato, por exemplo, a última vez que o Montpellier até foi campeão no futebol foi 2010, 2011, portanto já lá vão quase 11 anos. Portanto, e no Exatamente. handball eles somam bastante. Liga dos Campeões é recente. Nós, ao falarmos em Liga dos Campeões, falámos em 4 ou 5 anos, parece que é muito, mas não é. 4 ou 5 anos é um pescar de olhos. Portanto, Não é porque tu no handball também tens isso mais diversificado, porque tu tens ali várias equipas que podem ser campeãs. Tu sim, raramente tens uma equipa que repete títulos.
Tens um Exato. Barcelona, pá, tens um Barcelona que normalmente está quase sempre na decisão, mas depois tens ali várias equipas, o Kielce, que é uma equipa que muita gente, tirando o mundo do handball, se calhar não conhece, mas é uma equipa polaca fortíssima, que tem sempre orçamentos também muito grandes e vai buscar os melhores jogadores. Por isso é que é diferente, não é? Pá, mas quando falas de um Barcelona, pá, só o nome logo diz tudo. Diz Exatamente, tudo. só o nome. Aliás, e eu acho que neste momento acho que neste momento há um clube que anterior, ou seja, nós conhecemos todos, é o PSG, não se destacava tanto no handball e recentemente, talvez pelo investimento que tenha tido, eles estão a surgir mais, ou seja, eles são campeões, ou seja, andam ali sempre todos os anos como um Pelier, como uma outra equipa, e tem se destacado, ou seja, é conhecido pelo futebol, como toda a gente sabe, não é? As estrelas estão quase todas lá, as ditas grandes, Messi, Neymar, estão lá, e eles no handball, recentemente é que eles começaram a investir mais e têm tido essa aposta no handball. Tenho eu, pelo menos, reparado nisso. Eles também Não, é vieram. verdade. É verdade o que tu estás a dizer, porque no futebol tu tens essas estrelas mundiais, que é o Messi, o Neymar e o Sim, Mbappé. Mas depois exatamente. no handball o que é que eles fizeram? Pá, desde que este investidor, o presidente do PSG, foi para lá, ele investiu também no handball. O orçamento deles ultrapassa os 20 milhões. E o que é que eles fizeram? Foram buscar os melhores. As estrelas que temos no futebol, temos no handball, que é o Mikel Hansen, que foi para lá, Sim, o Nikola Karabatic, pá, que são dois dos melhores jogadores de sempre, não é só de agora, são dois dos melhores de sempre. Pá, e depois foram buscar os melhores franceses e criaram ali uma equipa, pá, internamente ganham quase sempre. E o objetivo deles é ganhar uma Liga dos Campeões, que até agora ainda não foi possível. ainda não Pá, foi mas eu acho que possível. eles não vão parar até isso acontecer. É como no futebol, é a mesma coisa, é igualzinho. O objetivo deles é chegar ao topo. É chegar ao topo. Exatamente. E É aliás, isso mesmo. eles ainda vão, já não vão, pois eles este ano estão no grupo do Porto, exatamente. Estão no grupo do Porto, porque eles este ano a Liga dos Campeões foi dividida em dois grupos de 8, portanto, Sim. ahm, portanto, eles estão em primeiro do Passam os grupo, seis, 20 pontos, está passam os mais seis do que primeiros, é isso? assegurada, está mais do que assegurada a passagem à próxima fase e quem sabe, não será este ano o ano do PSG? O que é que tu É, porque achas? o handball é muito assim. Opa, eu sinceramente, o handball eu acho que é mais difícil tu preveres do que o futebol, não é? Tu, o futebol tu consegues prever que há ali 3, 4 equipas. Agora o Sim, handball, pá, porque de um ano para o outro pode aparecer uma equipa a jogar muito bem, como aconteceu o ano passado, o Aalborg, o pá, que é uma Alborg. equipa, exatamente, que agora também começa a investir e buscar os melhores jogadores dinamarqueses outra vez. Mas também as pessoas diziam assim: "Opá, o Alborg não tem hipótese contra o Kiel, contra o Barcelona, contra o Veszprem", mas a verdade é que eles depois, num ano bom, podem conseguir ganhar. Eu este ano, opá, eu diria-te as mesmas equipas, não é? O Barcelona acho que é sempre um crónico candidato, E o o Barcelona é Kiel o também, atual campeão. Ganhou a Liga dos Campeões exatamente. ano passado. E acho que é sempre aquelas equipas crónicas a ganharem. O Kiel também chega a estas fases de eliminar e são equipas fortíssimas, também por causa dos ambientes, por causa da cultura que já têm. Sim, E o Veszprem também. Acho que este ano pode ser o ano do Veszprem, mas vamos ver. sim, é assim. Eu estava aqui a ver os grupos e não nos podemos esquecer do Magdeburgo, que é uma grande equipa alemã de handball. É, para O, Ma- mim, o, Ma- o Magdeburgo também foi outra coisa, que é, tu olhas para o Magdeburgo e dizes assim, pá, eles têm estrelas mundiais, se calhar têm uma, duas, pá, mas de resto não têm grandes estrelas mundiais, mas a verdade é que jogam handball com poucas. E eu, pá, que sou um amante de handball, eu olho para o Magdeburgo e é das equipas que eu mais gosto de ver jogar. Tanto a defender como a atacar, pá, acho que são incríveis. E jogam contra as melhores equipas, seja em que ambiente for, pá, e jogam sempre para ganhar. E eu acho que isso é de louvar, não é? o Barcelona, vou-te dizer, eu esta semana estive a ver a Liga dos Campeões e o Barcelona, acho que foi esta semana. Aliás, hoje são 23 de fevereiro, não é? Quando o dia em que estamos a gravar isto, como sabem, isto depois vai sair sempre lá para meio de abril, porque já temos episódios gravados. Mas esta semana estava a ver, esta semana ou semana passada, exatamente, foi a semana passada, estava a ver o Barcelona que foi jogar à Eslováquia contra o Celtic, acho que é assim, o Kelch, ou, como se diz, e ganharam, ou seja, eles tiveram o jogo todo a perder, todo, e no último minuto eles estavam a perder 27-28 e em 50 segundos eles dão a volta e ganham 28-27. E eu assim, isto foi dos.
claro, este ano foi dos melhores jogos de handball que eu já vi, tirando os jogos da seleção no Mundial. Foi dos melhores jogos de handball que eu já vi. Foi disputado até ao último segundo mesmo. Eles marcaram mesmo no Tu último segundo a handball, acabar o jogo e ganham o jogo. tu handball tens essa particularidade de ser espetáculo sempre até ao fim. Primeiro é um desporto com muitos golos, não é? Sim, E depois, voltando ao Barcelona, o Barcelona é das poucas equipas no mundo que joga sempre a uma velocidade incrível. Porque é eles verdade. estejam a ganhar por 10 ou por 15 ou a perder por 10, eles jogam, eles têm o jogo deles e não vão abdicar disso ou não mudam consoante o adversário. O adversário é que tem que se moldar a eles se quiser. Porque eles jogam sempre o mesmo jogo. É o que tu estás a Sim, dizer. Em 50 segundos, se calhar muita gente dizia: pá, até está podem ganho. empatar, mas ganhar é impossível. E E conseguiram ganharam. ganhar. E Porque jogam ganharam. sempre, o handball deles é sempre aqueles e não mudam por nada. E a verdade é que dá frutos. E agora o que é que tu achas? O que é que tu achas? O que é que tu achaste do, do tricampeão mundial, a Dinamarca? Deste. Aliás, é é a melhor seleção do mundo, ponto final, não há muito a falar. Tricampeão, só se pode dizer isto. Mas o que é que tu achaste desta Dinamarca? Comparativamente com os Pá, outros anos e ao nível. Ou seja, eu farto-me dizer que é irónico porque é ganhar no país vizinho. É como se nós ganhássemos o Mundial que vai decorrer em Portugal, Espanha e Ucrânia em 2030. Se ganharmos na final, ganharmos a Mundial. Não contra a Espanha, porque a Suécia também não foi à final, mas ganharmos o Mundial em casa da Espanha, que é a nossa vizinha. sim, opa, essas equipas e essas seleções têm jogadores já nos melhores campeonatos do mundo e estão habituados a esses jogos, não é? Porque jogares na Suécia, ou jogares em casa, ou jogares em França, para eles é um bocadinho igual, não é? Claro que é diferente, tu estás a jogar com o público do teu lado ou com o público contra ti. Mas Sim. eles têm uma frieza dentro de campo e a Dinamarca, sem dúvida nenhuma, esta geração da Dinamarca deve ser, se não for a melhor de sempre, é das melhores de sempre. Porque tu tens o Mikkel Hansen, que foi para mim a atacar, se calhar, dos melhores, se não o melhor. Ele praticamente quase nem jogava. Ele não jogou este Mundial. E tu vês que houve sempre alternativa para dar a volta àquilo, para continuarem uma seleção competitiva e para chegarem à final sem o Mikel Hansen e ganharem com alguma facilidade, porque tiveram sempre à frente do resultado. Sim, Não sim, foi uma sim. coisa que tiveram a perder e depois deram a volta, não, tiveram sempre à frente. E opa, é sem dúvida nenhuma o handball mais vistoso atualmente e não há, para mim não há nenhuma seleção que se equipare a eles. Neste momento é a melhor seleção. Aliás, o Mikel Hansen até está no Aalborg, está na Dinamarca. Sim. E eu dizia, o Rui Silva, que está em França, agora esqueci-me do nome do clube, ele está como adjunto, ele esteve no Sporting. No Nancy. Está no Nancy, exatamente, é isso mesmo. Está no Nancy. E ele contava-me quando nós fizemos aqui o podcast também da divisão da reta final do Mundial, fiz com ele. Ele dizia-me que os dinamarqueses têm uma cultura espetacular de handball, que eles marcam férias para a altura em que são as competições. Ou seja, 2 ou 3 dias é para a família e na altura das competições, seja mundiais e europeus, eles marcam férias para essa altura e enchem os pavilhões, seja onde for. Isso é incrível mesmo. Tu vê, o norte da Europa nisso é fortíssimo, porque se o Mundial ou o Europeu for aqui em Portugal, se tu tiveres fins de semana ou isso, os pavilhões vão encher. Sim, Mas mesmo assim, se não for ao fim de semana, se for num dia de trabalho ou isso, eu acho que o pavilhão, mesmo jogando Portugal em casa, não enche. Porque é mesmo a nossa cultura e nós vemos no nosso campeonato, não é preciso ir tão longe. sim, No é nosso verdade. campeonato, no campeonato português, tu mesmo naqueles jogos grandes, Sporting Porto ou Porto Benfica, ou seja o que for, tirando raras exceções, tu tens o pavilhão cheio. Por de resto, é meia casa. Eu já nem falo do Vitória, do Belenenses, porque nesses jogos, menos de meia casa temos. É a mesma cultura, porque se nós formos ver um jogo da Alemanha ou em França, da terceira divisão, tu tens pavilhões cheíssimos. Aquilo tu parece que estás a disputar o título nacional. E depois tu dizes, então, mas estão a jogar para quê? Estas duas equipas estão a jogar para não descer. Tu dizes, como é que é possível estar num ambiente deste? Pá, também é tudo o que se promove à volta do desporto, porque o desporto também não é só as equipas terem que ser campeãs nacionais, não. Também há outros objetivos. Há um espetáculo que é só o desporto. São duas equipas que se vão defrontar. Só isto já é, eu acho que já é bom de ver. E aqui em Portugal tu tens muito aquela coisa É de, verdade. não, só tenho que ver se for para jogar por títulos. Se não for Sim, para jogar sim. por títulos, pá, se calhar já não é tão interessante. Prefiro ficar em casa.
ir. Pá, e nesses países nórdicos, eles querem é ver seja o que for, handball, vôlei, seja o desporto que for, tu vais lá e está sempre cheio. É cultura, eles têm uma cultura desportiva muito, muito rica e ainda bem porque é assim que, que o desporto cresce. Ou seja, lá está, nós em Portugal, o que é que enche? É o futebol, o futsal e pronto. E pronto, lá está, isso, e é isso que tu dizes. Quando são os jogos grandes em handball, mesmo no hóquei, mesmo no vôlei, quando são os jogos grandes é que enchem, porque de resto, é como tu dizes, meia casa às vezes, às vezes. Portanto, Porque é a mesma cultura e é isso que nós também temos, jogadores, diretores, toda a gente tem que mudar um bocadinho a mentalidade de, pá, hoje em dia nós sabemos que é muito fácil os miúdos ficarem em casa porque têm muitas coisas, muitas sim, sim, distrações sim, que se calhar há uns anos atrás não havia. É é muitos verdade. telemóveis, tablets, computadores, consolas, E pá, mas também tem que ser, tem que partir de casa, que é os pais, tem pá, inclusive não é cá para obrigar, isto. exatamente, não é obrigarem os miúdos, mas se forem eles a tomar a iniciativa, olha, bora ali a um sítio, Sim, chegarem sim. lá, olha, hoje vamos ver um jogo de basquete. Ao início pode ser aquela coisa de, então, mas viemos para aqui fazer o quê? Vamos ver basquete, agora vamos ver handball, agora vamos ver vôlei. Mas o tempo vai passando e aquilo vai começando a entrar. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Exatamente, pá, porque o futebol é muito fácil. O futebol é daquelas coisas que não é preciso puxar nada. E mesmo assim, tu Sim, nos campos de futebol, tu vês, tirando os jogos maiores ou mais fortes, tu também tens estádios que não se passa nada. sim, é E verdade. também tem muito pouca gente. Por isso Sim, é que a mentalidade tem que mudar um bocadinho. Enquanto essa mentalidade não mudar, eu acho que vai continuar tudo igual. é verdade, concordo contigo plenamente. É verdade, sim, senhora Cláudia. Olha, nós estamos aqui com menos de 5 minutos para terminar. Isto passou a correr, porque é assim, quem manda é o Zoom, não somos nós. E eu Exatamente. peço, e eu peço sempre para deixares, primeiro que tudo, antes de deixares a mensagem, eu faço sempre um jogo e tenho que fazer este jogo contigo, não poderia deixar escapar. Portanto, eu vou-te dar duas hipóteses, tens que escolher uma e justificar, ok? Ok. Portanto, primeira, preferia jogar handball num piso completamente molhado, ou seja, era em campo neutro, num piso completamente molhado porque chovia no pavilhão e era uma final de taça, ou, ou uma bola sem resina, ou com uma bola sem resina. Pá, uma bola sem resina. É indiferente. Nisso aí é um bocadinho indiferente porque eu sou daqueles jogadores que eu não me lembro sinceramente de ir a buscar resina. Porque os outros jogadores já metem tanta resina, já fazem tanta coisa, que eu Já normalmente é fica, muito raro. já ficas com a mão com resina, já não precisas de ir buscar. Eu não sou daqueles jogadores, por acaso, que gosto muito de usar resina. Por Sim, isso, se fosse possível abdicar da resina no handball, eu abdicava fácil. abdicavas. Olha, Abdicava. por acaso é o primeiro jogador que diz isso. Não, mas eu sei que é uma coisa importante, percebes? E dá muito Sim, mais sim. aderência à bola. Agora, se fosse eu a escolher, pá, se houvesse alguma alternativa que atualmente ainda não há nenhuma, se fosse possível deixar a resina, pá, era melhor. E agora, para terminarmos, vou-te pedir uma mensagem para quem está a começar a jogar handbola, para quem está a jogar handball. Uma mensagem tua, de um jogador que já tem uma vasta experiência, uma mensagem para estas pessoas. Bem, podia falar de outros desportos quaisquer, mas vou falar de handball porque é o meu, não é? Eu comecei a jogar com 5 anos e também fui através do meu primo. Eu acho que todas as crianças devem praticar uma atividade física. Claro, com 5, 6 anos, tu ainda não és autónomo de sair de casa e praticar seja o que for. Tem que partir de casa, ou mais uma vez aquela conversa que estávamos a ter, tem que ser os nossos pais ou alguém acima de nós. Mas temos que praticar alguma coisa. E principalmente o handball, que é um desporto espetacular, que tem muitos golos, é um desporto rápido, tem muitas variantes, podemos estar a perder por 4 por 5 a 2, 3 minutos do fim e ainda conseguir ganhar. Acho que é um desporto muito aliciante. Por isso a mensagem que eu deixo é opa, não deixem de praticar desporto para ficar em casa, porque para ficar em casa vamos ter muito tempo para ficar e para praticar desporto sabemos que chegamos ali a uma certa idade que pronto, que já não podemos praticar. Já não dá mais. Já Já não não dá dá. mais. É Olha, isso. Cláudio, muito obrigado. Gostei. Eu, se não fosse o Zoom, a gente continuava a falar, que eu tinha muita coisa para falar contigo. Mas olha, quem manda é o Zoom, não somos nós. Não, eu é que agradeço pronto, o convite que me fizeram e estou sempre disponível para o que vocês precisarem e quiserem. Olha, muito obrigado. Vocês já sabem, não se esqueçam, e tu também, Cláudio, podes usar o nosso código da ZoomUp para 10% de desconto em qualquer artigo no site zoomup.pt. O código é Odivelas UAC.
10% de desconto, já sabem. Eu volto no próximo episódio e vocês voltam a ver ou a ouvir, seja no Spotify ou no YouTube. Despeço-me com um grande abraço. Até breve. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado, um grande abraço. Deus, até à próxima.